Imagina alguém lutando uma guerra que já acabou há 30 anos, sobrevivendo escondido, sozinho na selva, seguindo as ordens de um império que já não existe mais. Essa é a história de Hiro Onoda, uma história sobre lealdade, fanatismo e como a guerra continua dentro das pessoas, mesmo quando os tiros acabam. Antes de mais nada, esse aqui é o Saber em Comum, um cantinho pra gente falar sobre história, ciências, teorias da conspiração. Então se você gosta de sempre aprender cada vez mais, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário com sugestões de novos temas. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @saberimcomum. E agora, bora saber como é que foi a história de Hiro Onoda, esse soldado que ficou 30 anos lutando uma guerra que já não existia mais. Para entender um pouco mais sobre o personagem da nossa história de hoje, a gente precisa entender o país onde ele foi formado. Estamos falando do Japão no final do século XIX para o século XX, que passou por uma rápida modernização enquanto tentava se aproximar do mundo ocidental. E nesse período, ali na década de 1890, o Japão se destacou como uma grande potência militar. Depois de vencer a China, e logo depois, em 1905, venceu uma guerra contra o Império Russo. E isso fez crescer no povo japonês uma sensação de orgulho, como se eles tivessem uma espécie de destino divino para cumprir. Mas nem tudo são flores. O Japão estava crescendo, se desenvolvendo economicamente, mas nesse período todo, como ele estava se aproximando cada vez mais do mundo ocidental, sua economia também estava cada vez mais atrelada ao mundo ocidental. E para quem conhece um pouco de história, sabemos que em 1929 a gente teve a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que afetou o mundo inteiro, inclusive a frágil economia do Japão, um país pequeno, que depende de importação para praticamente tudo, e essa crise fez crescer um sentimento militarista entre a população muito forte. E o exército e a marinha começaram a tomar cada vez mais protagonismo no governo do país, e eles trouxeram 3 dogmas muito simples, porém muito poderosos: lealdade absoluta ao imperador, honra acima até mesmo da própria vida, e a expansão territorial como uma missão divina. Nesse cenário, o imperador Hirohito era visto como um descendente dos deuses, rendição era vergonha, e morrer pelo seu país era o ápice do heroísmo. E não demorou muito, a Grande Depressão foi um dos catalisadores da Segunda Guerra Mundial, da qual o Japão fez parte, junto com a Alemanha e a Itália, atuando ali na frente do Pacífico nessa aliança. Então, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, o Japão já começa a Segunda Guerra Sino-Japonesa contra a China novamente, e em 1941 temos o ataque a Pearl Harbor, que faz com que os Estados Unidos declarem guerra ao Japão e entrem de vez na guerra. Como foi um ataque surpresa, a Marinha Americana no Pacífico ficou muito fragilizada, o que favoreceu um avanço muito rápido dos exércitos japoneses por todos os territórios que ficavam ali no Pacífico. E nesse momento, parecia que estava tudo muito fácil para o Império Japonês. Pessoal, só lembrando que isso aqui é um grande resumo de como que estava o cenário nessa época, e se vocês quiserem saber algum desses pontos aqui mais especificamente, só deixar nos comentários que a gente prepara um vídeo para vocês. Dado esse contexto, é aí que surge o nosso grande personagem, Hiro Onoda. Hiro Onoda nasceu em 1922 na região de Wakayama. Criado numa família muito tradicional, desde cedo ele foi apresentado e educado dentro desses valores que eu citei agora há pouco, de honra e lealdade extrema ao seu país. Ainda mais porque o seu próprio pai tinha histórico militar. Então não demorou muito para ele começar a se interessar pela carreira militar, e logo que pôde ele ingressou no exército, e ali ele já demonstrou uma inteligência acima da média e muitas habilidades de sobrevivência. Isso fez com que ele fosse selecionado para o treinamento Futamata Bunko. E foi ali que ele aprendeu recursos muito importantes, como desaparecer na selva, sobreviver com poucos recursos, conduzir operações de sabotagem, guerrilhas, e o mais importante, ele foi doutrinado a nunca desobedecer uma ordem de seus comandantes. E nesse momento chegamos a dezembro de 1944, pouco menos de um ano para o final da guerra, quando Hiro Onoda é enviado para a ilha de Lubang, nas Filipinas. E lá ele tinha a missão de fortalecer as forças de ocupação da ilha e reestruturar a sua defesa. Mas por conta da sua recente chegada, os comandantes não deram muita atenção para ele, o que fez com que as defesas não fossem reformuladas e fossem facilmente tomadas pelos americanos, que a esse momento já estavam retomando quase todos os territórios que haviam sido conquistados pelo Império Japonês durante a guerra. E nesse momento, o Japão já passava por uma grande crise. Como eu disse, o Japão dependia praticamente 100% de importação para manter sua máquina de guerra. E nesse momento, praticamente isolado já na guerra, o Japão já estava com a sua marinha praticamente destruída,
passando por falta de combustível e os bombardeios americanos estavam cada vez mais intensos e frequentes. Mas uma coisa era muito clara na mente do soldado japonês: nós nunca vamos nos render. Inclusive, antes de embarcar para Lubang, o comandante de Onoda disse para ele: não importa se vai levar 1, 3, 4, 5 anos, nós vamos voltar para te buscar. Mas em fevereiro de 1945, mais ou menos 3 meses depois da chegada de Hiro Onoda na ilha, os americanos iniciam a invasão àquele território. E em poucos dias, os japoneses são derrotados. A maioria é morta ou capturada, mas 4 soldados conseguem escapar: Yushi Akatsu, Shoichi Shimada, Kinshichi Kozuka e o nosso personagem Hiro Onoda. O mais inteligente e experiente do grupo, portanto, acabou tomando ali um papel de liderança. E agora, nesse cenário, Onoda tinha apenas o seu treinamento e as ordens do seu comandante na sua mente. Voltando ao Japão, chegamos a agosto de 1945. A Itália e a Alemanha já haviam se rendido, a guerra na Europa estava praticamente encerrada, mas o Japão continuava firme na sua batalha. E os americanos tinham medo de que eles lutariam até o último homem que eles tivessem disponíveis. E aí, eles decidiram usar uma arma secreta que eles haviam acabado de desenvolver: a bomba atômica. Essa foi a única vez em que uma bomba atômica foi usada em combate. No dia 6 de agosto de 1945, cai a primeira bomba em Hiroshima, e no dia 9, apenas 3 dias depois, cai a segunda bomba em Nagasaki. São mais de 200 mil mortos e 2 cidades completamente devastadas. E esse episódio das bombas vai virar um vídeo aqui no canal. Mas somado às 2 bombas, lembra que eu havia comentado que em 1905 o Japão havia ganhado uma guerra contra a Rússia? Essa guerra havia resultado em um acordo que impossibilitava a Rússia de declarar guerra ao Japão. E durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia eram aliados. Mesmo assim, a Rússia não ajudava os Estados Unidos na guerra contra o Japão por conta desse acordo. Mas agora, depois de ver o poder devastador dessas 2 bombas e com medo de não participar em nada na partilha do território japonês, a Rússia também declara guerra ao Japão, invadindo assim a região da Manchúria. E nesse momento, o imperador Hirohito vai no rádio. Pela primeira vez, a população japonesa escuta sua voz e ele anuncia que o Japão está se rendendo. Mas lá nas Filipinas, na selva da ilha de Lubang, esse recado não chegou para Hiro Onoda e seus companheiros. Em várias partes do território em guerra, foram lançados panfletos de aviões anunciando que o Japão havia se rendido, que a guerra havia acabado. Mas Onoda e seus companheiros só imaginavam uma coisa: que aquilo era uma armadilha dos inimigos para eles abandonarem o seu posto. Então eles começaram a insistir com outras táticas, jogando cartas de seus familiares, e mesmo assim, eles acreditavam que se tratava de um truque para os americanos conquistarem o território que Hiro Onoda havia sido incumbido de defender. Inclusive, teve um momento em que eles colocaram um grande alto-falante com uma narração gravada pelos próprios pais do Onoda, anunciando o fim da guerra, e tudo que ele disse foi: se a guerra realmente tivesse acabado, vocês não estariam insistindo tanto assim. E esse raciocínio, fruto do seu treinamento militar fanático, fez com que ele lutasse por décadas, sozinho na mata. Mas agora você pode estar pensando que esses 4 homens sozinhos na mata, com quase nenhum recurso, não dariam trabalho nenhum. Eles passaram ali o tempo todo apenas escondidos, achando que estavam lutando uma guerra que já havia acabado. Mas você se engana. Eles tinham rotinas bem rigorosas de patrulhamento e reconhecimento e sabotagem, acreditando fortemente que eles deveriam continuar sabotando e minando as defesas do local, porque o Japão a qualquer momento enviaria reforços para eles retomarem o território. E isso mesmo nos anos 60. E nesse meio tempo eles começaram a entrar em diversos conflitos com os próprios civis da região, que começaram a apelidar eles de o fantasma japonês, ou o homem da montanha, ou o soldado que nunca morre, tornando Onoda e seus homens quase que como uma figura lendária da região. E durante esse período, eles tiveram alguns confrontos muito marcantes, como por exemplo em 1946, quando Onoda e seu grupo destroem uma usina elétrica, deixando a ilha inteira no escuro, acreditando que aquele era um posto de escuta militar dos americanos. Nos anos 50, eles mataram diversos bois, acreditando que faziam parte do suprimento de guerra dos americanos. E um episódio até meio engraçado foi nos anos 60, quando ele encontrou um guarda-chuva, que ele acreditou ser parte do equipamento de algum soldado americano que estava disfarçado na mata, vigiando eles. E dá pra ver
que mesmo nos anos 60, quase 20 anos depois do final da guerra, eles ainda acreditavam que o Japão a qualquer momento retomaria a ofensiva na ilha. Tão profundo que foi a doutrinação que eles receberam no exército. Mas nesse momento, como de se esperar numa operação de guerra, os seus amigos foram ficando pelo caminho. E o primeiro foi Yuichi Akatsu, que se rendeu ainda em 1950. E Onoda e seus companheiros acreditaram que ele foi capturado e convertido, o que possibilitava qualquer tentativa desse colega de resgatar os seus companheiros que ficaram no mapa. O segundo a partir foi Shoichi Shimada, que em 1953 foi ferido por um pescador durante um conflito com os moradores da região, que deixou ele um pouco debilitado. E em 1954 ele acabou falecendo no confronto com a polícia local. E o último foi Kinshichi Kozuko, que em 1972, mais de 25 anos depois da guerra, ele incendiou ali um carregamento de arroz que ele acreditava ser suprimento para o exército dos Estados Unidos, e ali ele foi morto num confronto também com a polícia. E se você prestou bem atenção, você viu que tem um gap muito grande entre a morte do Shimada e do Kozuka, quase 20 anos entre um e outro. E quando o Kozuka é abatido pela polícia, isso vira notícia mundial, porque Onoda ainda estava vivo. A essa altura já haviam passado quase 30 anos da guerra e esse homem ainda estava no meio do mato, lutando uma guerra que existia só na cabeça dele. Conhecemos então a figura de Norio Suzuki, um jovem que nasceu em 1949 e foi criado no Japão pós-guerra, uma geração completamente diferente da de Onoda, muito mais pacifista, descontraída e muito mais ligada e atrelada ao mundo ocidental. Era um jovem muito brilhante, chegou até a ingressar na Universidade de Hosei, mas no meio do curso ele desistiu, porque ele queria conhecer o mundo, ele queria viver mais. E então adotou a vida de um mochileiro, viajando pela Índia, Oriente Médio, Europa, inclusive ele passou aqui pelo Brasil, onde ele ficou hospedado principalmente em São Paulo. Ao longo do caminho, ele ia trabalhando e fazendo alguns bicos em fazendas, bares, hotéis, restaurantes, qualquer serviço que aparecesse para levantar uma grana e continuar a sua viagem conhecendo o mundo. E todo mundo que conhecia ele o descrevia como carismático, imprevisível e muito engraçado. E quando ele soube da notícia da morte do Kozuka e que Onoda provavelmente ainda estava vivo, embrenhado e perdido nas matas de Lubang, ele traçou 3 missões para sua vida. A primeira, encontrar um urso panda na natureza, encontrar Hiro Onoda e encontrar o abominável Homem das Neves. Depois da história de hoje, em 1975, rapidamente ele encontrou o panda selvagem. Em 76 ele se casou, mas infelizmente em 1986 ele acabou falecendo numa avalanche à procura do pé grande. Mas voltando para nossa história, com a missão de achar Hiro Onoda em mente, ele parte sozinho para a ilha de Lubang. Ao chegar na ilha, já acostumado com essa vida de mochileiro, ele começa a viver a rotina dos locais, começa a estudar as trilhas, a cultura da região, até que ele se sente seguro e começa a sua busca na mata por seu conterrâneo. E ali, pouco tempo depois de iniciar suas buscas, em fevereiro de 1974, quase 29 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, ele finalmente encontra Hiro Onoda. Em uma das suas caminhadas, numa clareira, ele se depara com um homem magro, apontando um rifle para ele, com a cara fechada. E naquele momento, Suzuki sabia que havia encontrado aquilo que ele veio buscar. Ele se apresenta com muita cautela, com muita calma, e inicia ali uma conversa, informando que o Japão havia se rendido, que a guerra havia acabado e que ele estava ali para levar aquele homem de volta para casa. No primeiro momento, Hiro Onoda, muito cauteloso com toda aquela situação, mas ele começa a dar credibilidade, já que se tratava de outro japonês ali na ilha. E o ponto principal que o próprio Onoda viria a dizer depois foi que aquele ali foi o primeiro ser humano que tratou ele com humanidade e um pouco de afeto nos últimos 29 anos. Mesmo assim, Onoda, muito relutante, não queria acreditar que a guerra havia realmente acabado e lançou um desafio. Ele só se renderia e voltaria para casa se recebesse a ordem de seu comandante. Então, Norio Suzuki volta ao Japão e, para sorte dele, o Major Yoshini Tamiguchi ainda estava vivo, que a essa altura do campeonato já era um vendedor de livros. Então, mais ou menos um mês depois do primeiro encontro com Suzuki, ele volta com o Major lá na ilha e, em março de 1974, Onoda recebe a ordem oficial de seu major, para ele se render. Onoda entrega seu uniforme, seu rifle, que mesmo depois de 29 anos ainda estava em perfeito funcionamento, e volta para o Japão. Como eu havia dito, durante esses quase 30 anos o mundo mudou muito e o Japão que o Onoda conhecia já não existia mais. Ele chega num país radicalmente diferente daquele que ele conhecia. Um país pacifista, capitalista, moderno, muito atrelado aos costumes ocidentais, com jovens
que rejeitavam o militarismo. Mesmo assim, a mídia trata ele como uma celebridade, um sinal de honra, de orgulho para o país. Inclusive, fazem ali um julgamento simbólico, mas o absolvem de todas as acusações, visto que ele estava cumprindo ordens de guerra ainda, e que ele estava completamente isolado da realidade durante todos esses anos que ele ficou lá na ilha. Ele tenta se adaptar, dá entrevistas, participa de eventos onde ele é homenageado. Mesmo assim, ele se auto-intitula um fóssil num país moderno demais para ele. Durante os próximos meses, ele tentou se adaptar ao Japão. Trabalhou como consultor militar. Além das palestras, ele também escreveu um livro chamado No More Surrender, que aqui no Brasil foi lançado com o título Os 30 Anos da Minha Guerra, mas nada parecia mais fazer sentido. As mudanças culturais do Japão eram muito grandes, até que ele recebe o convite de alguns japoneses, inclusive seu irmão, Tadao Onoda, para se mudar para um outro país, para tentar uma nova experiência. E para qual país que ele se mudou? Em 1975, Onoda se muda para o estado brasileiro do Mato Grosso, primeiro se estabelecendo na cidade de Terenos e depois em Mirassol do Oeste, onde ele participa da fundação da comunidade Yamaguchi, onde ele vivia como agricultor e instrutor. E ali, aquela rotina do campo, acordar cedo, tratar dos animais, cuidar da lavoura, ensinar os mais jovens. Ali ele encontrou a paz. Ele disse que o Brasil devolveu a vida que ele havia perdido. Apesar de seu histórico militar, que seria prato cheio para qualquer tipo de trauma, ele era descrito como uma pessoa gentil, humilde, trabalhadora e muito bem disciplinada. Mas ali na década de 80, após a morte do seu irmão, Onoda retorna para o Japão, se casa e funda um acampamento para crianças, onde ele daria ali as suas instruções de sobrevivência e disciplina. Mesmo assim, ele vinha com regularidade para o Brasil para visitar os seus amigos que ele fez por aqui. Em 1996, ele retorna para a ilha de Lubang, onde ali ele doa cerca de $10 mil para uma escola local. Em dezembro de 2006, ele é condecorado com a Medalha de Mérito Santos Dumont pela Força Aérea Brasileira e em fevereiro de 2010, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul deu para ele o título de cidadão sul-matogrossense. Em meio a tudo isso, ele teve uma vida muito tranquila até que ele faleceu em 17 de janeiro de 2014, ali com seus cerca de 92 anos de idade. Essa é a história de Hiro Onoda, um homem que lutou uma guerra que já havia acabado e defendeu um império que já não existia mais. Bom, pessoal, se vocês quiserem apoiar o canal, links aqui na descrição, tá? Alguns equipamentos que eu estou usando aqui durante a gravação, bem como 30 dias para vocês usarem o Amazon Prime de graça e também 15% de desconto para vocês viajarem com a Andorinha. Do mais, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, seu like. Aproveita também, segue a gente lá no Instagram, @saberincomum, vai ser uma parte do mundo tá interagindo com vocês. Deixa aqui também as suas dúvidas e sugestões de novos temas. Esse projeto aqui eu tô gostando muito de fazer ele, é um projeto novo que eu sempre quis tirar do papel e vocês são parte crucial desse processo todo. Então é isso e até o próximo vídeo.